Maravilha, a paz do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o Messias, aquele que vive e reina para todo sempre. Neste momento nós chegamos ao final deste dia, com muita satisfação e também com as mãos espirituais, o corpo espiritual cansado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que dá força e renova. Agora nós estamos na terceira hora, a terceira oração do dia, que é a hora 1ª, às 18 horas, onde nós temos a passagem do dia para a noite, não é? Onde aqueles que saíram para os seus trabalhos, para granjear, para labutar, estão voltando para os seus lares, ou até mesmo já chegaram. Alguns têm um horário invertido, não é? E estão saindo agora para trabalhar, mas que todos possam retornar ao lar e ir ao trabalho debaixo da unção de Deus. Nós estamos aqui cumprindo uma orientação do Senhor, estarmos orando três vezes ao dia para a edificação de uma obra diferente, simples, mas esperamos em Deus que tenha um alcance extraordinário. Isso tudo ao longo do tempo, porque o Senhor é o dono do tempo. E nós estamos usando o exemplo do profeta Daniel, que por 3 vezes ao dia ele parava para orar ao Senhor, para buscar a Deus recurso do alto, de onde não tinha. Ele sabia onde era a fonte. E nada a parava. E mesmo o que tentaram contra a vida dele não foi o suficiente. Pelo contrário, a sua autoridade aumentou. Um dia mais propício, o Senhor há de me dar a oportunidade de abrir esse livro e junto com todos nós podermos desfrutar desta grande maravilha. Mas neste momento, eu quero explicar aos irmãos, aqueles que estão chegando agora, aqueles que passam, o feed já está rolando, eu posso observar os gráficos e a cada momento está crescendo mais, até chegar a um ponto ideal. Faz parte de um processo aqui no YouTube, todos sabem disso. Alguns sabem disso, né? E para que vocês fiquem antenados, nós estamos construindo 4 pilares, não é? 4 colunas. E essas 4 colunas, elas irão sustentar uma obra sobre elas, uma base sobre ela, e sobre essa base será edificado o Atos dos Apóstolos. E cada coluna dessa tem um nome. O nome da primeira coluna é o Evangelho de Mateus, ao qual nós já passamos por ela. Graças a Deus até aqui o Senhor nos sustentou. Passamos pela segunda coluna, a coluna de Marcos. E confesso aos irmãos que estamos na terceira coluna, a coluna de Lucas. E pelo que eu tenho percebido, a terra e o local onde ela está sendo fixada está tendo um pouco mais de dificuldade. O labor está maior. O reflexo da fixação dessa terceira coluna está sendo um pouco mais refinado do que as outras duas. Não sei se é porque é o número 3, não é? Que fala da Trindade de Deus. Não sei. Só sei que nessa coluna tem acontecido tudo. Tem muito barulho, o intempério da vida, ruído, um lugar tão silencioso, às vezes do nada acontece os reboliços. Os irmãos, por favor, não se atentem nisso não.
Mas eu já venho pedir desculpas se acontecer alguma coisa agora, como exemplo. Mas nós continuamos. Continuamos e digo que eu encontrei uma terra muito dura. Já estou cavando já há 6 períodos e o cansaço parece que está triplicado. Mas também a certeza da vitória, ela é porção dobrada, assim eu te digo. Então eu te convido a fazer parte desse processo e que nesse processo você possa ser abençoado. A sua parte é ser abençoado. É você receber de bom grado, bom coração, e para que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que a obra de Deus ela vá adiante, não é? A verdade toda é essa. E nós vamos orar ao Senhor nessa terceira hora, nessa 11ª hora, a terceira oração do dia. Vamos orar ao Senhor agradecendo, né, um motivo de glorificar a Deus e também interceder por aqueles que necessitam. Senhor Deus, nesta hora primeiramente nós clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Nos lembramos, Senhor Deus, neste momento do madeiro, nos lembramos, Senhor Deus, do seu sacrifício, ó Jesus, feito por nós ali na cruz do Calvário. E dizemos ao Senhor que nós nos sentimos honrados, ó Deus, pelo teu feito. E dizemos, viva o Rei, porque és digno de toda honra e de todo louvor. E nessa hora, Senhor Deus, nós queremos entrar diante da tua presença e interceder, Senhor Deus, pelos lares, pelos pais de famílias que estão chegando em casa, que eles possam chegar com o coração puro, sincero e reto, ó Deus, diante dos seus familiares, até mesmo, Senhor Deus, as senhoras que saem para trabalhar, que possam chegar em seus lares com um coração diferenciado ao passarem pelo portão, pela porta de suas casas. E que a recepção ela possa ser amorosa para o louvor do teu nome. Te pedimos por esses, Senhor Deus, que labutaram, que trabalharam o dia inteiro. Pedimos também por aqueles, Senhor Deus, que ficaram ociosos, ó Deus, durante o dia. E pedimos ao Senhor que possa estar abrindo as portas no momento exato, no momento do Senhor. Também queremos orar ao Senhor por aqueles que são menos favorecidos, que não têm um lar, não têm para onde ir. Muitas das vezes labutam, mas não conseguem ter um lar. E às vezes moram debaixo de marquises, pontes, tocas, aglomerados. Meu Deus, é tanta coisa que a gente vê. E também tem aqueles, Senhor Deus, que não tem nem isso para morar, moram na rua, no relento. Mas nós clamamos ao Senhor nesta hora, que o Senhor vá de encontro a essas pessoas que são, ó Deus, imagem e semelhança tua. E também, Senhor Deus, nós nos lembramos daqueles que estão em hospitais, em agonia, que teu Espírito, Senhor Deus, através de muitos dos teus servos que ali trabalham, possam ter a sensibilidade do Espírito e levar o Senhor Jesus naquele momento. Pedimos por aqueles que estão encarcerados, Senhor Deus, nos presídios. Pedimos ao Senhor por aqueles que estão em manicômio, Senhor Deus, como loucos. Pedimos também ao Senhor por aqueles, meu Deus, que estão em asilos abandonados, Deus, que foram rejeitados, ó Deus, pelos seus lares. Nós te pedimos, Senhor Deus, por estes, porque só o Senhor tem poder, meu Pai, para alcançar o coração do homem. Muitas das vezes nós passamos até mesmo, Senhor, por essas pessoas e olhamos e nós, dentro de nós, às vezes nós não falamos, mas pensamos, o que eu posso fazer?
Então, Senhor Deus, nesta hora nós intercedemos, Senhor. Nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor ouve a oração, porque orar é conversar com o Senhor. E nós estamos aqui nessa conversa para te pedir, para te glorificar, para te bendizer, para colocar em tuas mãos aquilo que nós não temos condições de carregar. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, seja conosco, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus amados, agora nós vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, onde rapidamente nós iremos falar sobre a fé, a compaixão e o perdão. O capítulo 7 de Lucas irá demonstrar a fé de um centurião e a ressurreição do filho de uma viúva. Isso é impactante. O capítulo 7 do Evangelho de Lucas é um banquete de milagres e misericórdia. Nós iremos nos surpreender com a fé do centurião romano que fez o próprio Senhor Jesus maravilhar-se, emocionando-se com fez com que o próprio Senhor Jesus se maravilhasse. E nós iremos, até mesmo alguns de nós, iremos ficar emocionados com a ressurreição do filho da viúva de Naim e a resposta de Jesus aos mensageiros de João Batista. E nesse momento, contemplaremos a cena inesquecível da mulher pecadora que unge os pés de Jesus com suas lágrimas e com perfume, recebendo o perdão que só o Salvador pode dar. É um capítulo que revela o coração compassivo de Deus pelos humildes e arrependidos. Esse é o capítulo 7 de Lucas. Ele nos remete a esse tipo de reflexão. Aí eu convido os irmãos a nós abrirmos a Escritura no capítulo 7 do livro de Lucas, aqueles que têm a sua espada, a sua Bíblia, para ler conosco, ou então seguir ouvindo e recebendo do Senhor o refrigério, porque não são as minhas palavras. As minhas palavras, elas são palavras, mas o que está escrito pode trazer a você o acalento do Espírito Santo, pode virar a chave na sua mente, expandi-la para uma nova consciência. Aquilo que você faz, você deixa de fazer. Aquilo que você intenta fazer, você desintenta. Vamos dizer assim. Porque a palavra ela tem poder. Tem muito poder. A palavra tem poder. Aquilo que sai da nossa boca tem poder. Então nós vamos ler a Escritura. Então, certamente sairá poder. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nos diz assim: o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, que ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles.
Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrares debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que eu seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a cidade circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus, verso 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamado 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: Tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele em quem mim se não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias, estes estão nos passos reais. Mas que estais a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele a quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante a tua face, ao qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista.
mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: toca-nos flauta, e não dançastes, canta-nos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que unge os pés de Jesus, verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em sua casa, a casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com as suas lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa te tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Senhor, na minha opinião, é aquele quem mais que perdoou, é o que te devia mais. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem é pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados, minha filha, estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, que coisa boa, né? Maravilha. A palavra fala por si só. Nós ficamos aqui impactados com o centurião, não é? Um homem com autoridade sobre 100 pessoas,
mandava e desmandava. Certamente naquele momento ele tinha um servo a qual ele amava muito, uma pessoa de muita confiança, ficou doente. E ele mandou um recado ao Senhor Jesus, pedindo para que ele pudesse operar uma maravilha, um milagre. E Jesus, a caminho, ele encontrou no meio do caminho e falou: não, Senhor, eu não sou nem digno que tu entres dentro da minha casa. E, na verdade, eu não sou nem digno de estar diante de ti. Pode dizer somente uma palavra e tudo se fará. E isso maravilhou o coração do Senhor. A fé, irmãos, a fé é uma coisa que eu não tenho palavras para dizer. Ela transcende todas as possibilidades. A ponto do Senhor Jesus falar assim: eu nunca vi, olha só, e Jesus já estava um tempo já com seus discípulos, tá? Os seus, assim, alunos para o apostolado, já estava já sendo treinados apóstolos, e nem neles ele viu tanta fé. Olha que coisa. E uma pessoa, aí eu quero entrar numa questão com os irmãos aqui, para os irmãos entenderem como que a palavra do Senhor ela é muito pragmática. E ela não é do jeito que a gente pensa que é. O centurião, ele era um soldado romano. Ele recebia ordens de César. Então, ele fazia coisas que eu não preciso citar aqui, como um soldado. Mas ele tinha um temor no coração dele. E os discípulos eram pessoas pacíficas. Não tinha ninguém sob controle e não tinha Roma como os seus ordenadores, mas sim seguiam a lei de Moisés. Olha a diferença. Uma pessoa completamente fora do processo religioso, tendo ali a classificação de um homem de ter tanta fé em todo Israel. Então, meus amados irmãos, isso fica para a nossa consciência. Onde nós devemos julgar, em lugar algum, ninguém está, como é que se diz? Ninguém está de fora do olhar do Senhor, principalmente o coração. Às vezes, acontecem essas coisas mesmo, mas vai continuar assim, do jeito que está. Fica mais interessante. Às vezes, meus irmãos, nós nos deparamos, com pessoas lindas, bonitas. Jesus chama de sepulcro caiado, não é? Dessa forma, sepulcro caiado. Todo branquinho por fora, mas por dentro bem fedorento e bem sujo. Aí logo na seguida, o Senhor encontra com uma viúva de uma cidade chamada Naim, e ela estava com um momento muito difícil, porque uma mãe perdeu um filho, é muito constrangedor. Mas a palavra do Senhor mostra que o Senhor, ele viu aquilo ali. Amados, a tipologia dessa mãe é a tipologia da igreja. Falar da noiva. A noiva é eleita. Quando eu falo a noiva, quando eu falo a igreja, que significa tirados para fora, aqueles que serão separados do joio, isso crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, existirá uma separação. Quem sabe disso, chora. Quem é esse tipo de mãe, esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de coração, que está vendo as pessoas se perder, elas choram. Mas o Senhor tem poder para ressuscitar. Quantos filhos, Quantas filhas o Senhor já livrou da morte. Eu mesmo, quantas pessoas eu já vi na minha vida de 53 anos,
as pessoas sacarem armas de fogo e dispararem 6 vezes sobre algumas meninas da minha época de adolescente, e não saiu um tiro. E eu era meio estranho nessa época. Eu falava, é impossível, eu conheço essa arma ela corta igual laser. Quando e espalhava, né? Porque matou, vai tentar matar, e corria. As meninas escapavam. Mas eu ficava junto com aquele grupo ali. Falava, essa arma aí. Era só eu colocar na mão e disparar, de sair 2, 3 tiros de uma vez só. Tá, tá, tá. Fala, gente, mas que negócio doido é esse? Abria, olhava a marca do cão batida em cima do local da pólvora e não deflagrar. Falar, não, isso não é possível. Aí eu mudava os projéteis, colocava no lugar e dava um tiro de cada vez. Saía todos eles. Naquela época que eu andava neste mundo, eu falava assim, isso aí, não tem explicação não. Hoje eu sei. E também hoje eu sei, e como eu também cresci nesse ambiente, e fui desenvolvendo, e fui me aproximando da presença do Senhor Jesus, a gente vai descobrindo muitas dessas meninas e desses meninos, a grande maioria deles, os pais serviam a Deus. E naquele exato momento estavam de joelho, orando e chorando, pedindo a Deus para que livrasse os seus filhos da morte. Olha só. É uma coisa muito louca. Então aqui, essa viúva de Naim, ela representa aqueles que clamam pelos seus filhos. E o Senhor, com um toque de misericórdia, ele dá livramento. E aí, o Senhor também é como aquele que não deixa nada por oculto. Ele vai e revela a um dos seus discípulos, a qual veio antes dele, anunciar a sua vinda e divulgar para ele, olha, fala para o meu amado João, né, que havia um grau de parentesco entre eles, que aquilo que ele está curioso lá no cárcere está acontecendo agora. Os coxos andam, os cegos enxergam, os paralíticos são curados, os enfermos também são. Fala para eles que essas maravilhas estão acontecendo a todo momento. E assim o nome do Senhor era glorificado. E nós fechamos aqui com a demonstração da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas e com óleo. Aquele que leva a preciosa semente, cantando e chorando, voltará assim, consigo, erguendo os seus molhos. E a palavra do Senhor mostra que aquele ali ficou como um feito, porque quando Jesus foi convidado para entrar na casa desse fariseu, o fariseu, ele criticou aquela atitude, e o próprio Senhor Jesus falou com ele, olha, eu entrei aqui, você não me deu água para os meus pés, e desde que eu estou aqui, ela está regando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Você não me serviu, não me deu ósculo, não me beijou, não me abraçou. E desde quando eu cheguei aqui, ela não deixa de cessar de beijar os meus pés e ungir com um unguento. E isso será por memória, porque ela será salva. E ele falou, minha filha, todos os teus pecados são perdoados. E as pessoas perguntavam, mas quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, Jesus disse à mulher, a tua fé, ela te salvou, vai em paz. E é assim, irmãos,
A nossa vida é assim, desse jeito, é uma peleja, todo dia. Não vê aí, os equipamentos caem, não para não. Nós estamos na construção de uma obra, eu falei que era o livro de Lucas, e é tremendo mesmo, e é sem cortes, é para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos orar ao Senhor, porque é a hora da oração. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te entregamos esse período nas tuas mãos. E te pedimos, Senhor Deus, que o teu nome possa ser glorificado, para que o teu nome possa ser exaltado, porque só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, se conosco, fala conosco, para que o teu nome seja glorificado. Assim, Senhor Deus, nós entregamos esse período de oração diante do teu altar, já certo da vitória, porque o Senhor é maravilhoso. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus, e te pedimos que a tua graça maravilhosa, ela possa ser sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. E aqui eu me despeço, né, meus irmãos? Com um forte abraço, o equipamento caindo, com tudo assim estremelhado, mas que faça parte desse vídeo aí e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Vos deixo um grande abraço, um abraço no coração, um beijo, e que Jesus possa habitar sobre as nossas vidas. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor e graças a Deus. A paz do Senhor.